O entrevistado de hoje é Marquinho Clementino. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, candidato que é do Republicanos, né? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, ele é formado em Direito, já foi vereador, administrador regional em Ermida e no Centro Industrial de Divinópolis. Candidato, entre as suas propostas para a cidade, dá para falar essa é a principal? Primeiramente, bom dia, Cláudio, né? Bom dia às pessoas que nos assistem pela TV Alterosa. É um prazer estar aqui com você, como estivemos há 4 anos atrás. Uma das propostas principais é alavancar a receita do município. Não tem como se fazer uma gestão sem recursos. Para isso, eu traço 3 pilares básicos, né? Primeiro, melhorar o sistema de aprovação de projetos na prefeitura, que nós temos hoje o setor da construção civil, né? Que é um setor forte. Nós temos algumas construtoras, por exemplo, que fizeram casas dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, que gerou muito emprego, né, na nossa cidade, assim como atendeu a população na demanda que se tinha da casa própria. A questão da liberação de alvarás para funcionamento e licenciamento ambientais. Então, são três pilares necessários para a gente possa alavancar a economia do município. Porque nós temos hoje a construção civil, o setor metalúrgico, que agora com a alta do dólar começa a dar sinais de que vai melhorar cada vez mais, e a confecção, que continua sendo muito forte no nosso município, precisando apenas de um pouco mais de incentivo. Você falou dessa questão ambiental, principalmente dos alvarás. Isso esbarra muitas vezes em crimes ambientais, porque tem-se o medo da liberação e talvez da não fiscalização. Como aliar essas duas coisas? Preservar o meio ambiente, mas também proporcionar um crescimento para a cidade. Olha, a prefeitura hoje é o maior empregador do Centro-Oeste Mineiro. Talvez a empresa que tem, né, o maior número de funcionários. Talvez não, com certeza. Eu acho que é importante. Nós temos pessoas dentro da prefeitura para fazer um esforço conjunto para realmente fazer essa fiscalização. A questão dos botaforas em Divinópolis é uma questão muito complexa. Nós precisamos ter locais destinados que não vão agredir o meio ambiente. E eu fico muito tranquilo nesse ponto, porque a minha vice, inclusive, ela é doutora em sociologia, né? Ela é ambientalista, ela tem um trabalho muito grande voltado para essas questões ambientais e poderá somar muito com a gente dentro da gestão. Candidato, agora a gente tem uma pergunta feita pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, da FIENG Regional Centro-Oeste. Vamos acompanhar. Na questão da infraestrutura, falando de energia, falando da possibilidade da chegada do gás até a nossa cidade, falando das questões do rio, das águas, falando do nosso centro industrial, ou futuros parques industriais, falando da MG 050, falando do aeroporto, como vai ser a sua atuação nessas questões para que possamos alimentar o desenvolvimento e ainda fazer a manutenção das nossas empresas hoje existentes no nosso município? Olha, primeiramente, Cláudio, eu acho que é necessário que fortaleçamos a nossa política em Divinópolis. É preciso que o divinopolitano tenha maturidade na hora de votar e de nos ajudar a fortalecer a política. É preciso que haja um link entre o governo do município e o governo do estado, principalmente no que diz respeito a essa questão do aeroporto, a do Centro Industrial 3, no caso, que está para poder ser ampliado, né, para receber novas empresas. Quando se fala em criar uma equipe de gestão ambiental que viabilize o licenciamento ambiental e que possa trazer mais empresas para Divinópolis, nós precisamos ter um espaço para recebê-las. É preciso criar um fomento nesse sentido, como foi feito em algumas cidades no entorno de Divinópolis, e hoje eles já começam a colher os frutos. Então, a participação do grupo gestor, né, como nós recebemos um plano de Divinópolis 2030, na sexta-feira, todos os candidatos a prefeito receberam, né, lá tem um detalhamento muito interessante de um norte a ser seguido. Eu acho que para conseguir realmente alavancar a questão do aeroporto, para o aeroporto de passageiros, para o aeroporto de cargas, é preciso ver a questão da duplicação da MG 050, para que possa, inclusive, viabilizar o translado de mercadorias para que sejam despachadas por Divinópolis. Mas tudo isso passa por um fortalecimento da nossa política em Divinópolis. Caso contrário, nós não vamos conseguir esse espaço junto ao governo e não vamos conseguir alavancar, de fato, a economia do município. Pergunta que chega pelo WhatsApp, agradecendo a participação do Ailton Bucaina, bairro Paraíso. Está perguntando aqui qual o seu projeto em relação aos lotes sujos. E aí eu já emendo porque você esteve, né, como legislador durante muito tempo, inclusive trabalhou essa questão. Como conciliar fiscalização, a lei
ela existe, mas a fiscalização a gente sabe que é deficitária e a população reclama muito. Como resolver isso? A lei que com relação à limpeza dos lotes vagos, né, inclusive é de nossa autoria, foi de 2013, ela obriga o proprietário do imóvel a fazer a limpeza do lote e autoriza o município a promover a limpeza do lote, caso o proprietário não faça, e encaminhe as despesas referentes à limpeza do lote para o proprietário. Infelizmente, é uma lei que não foi colocada em prática. No nosso governo isso acontecerá, porque basta que você tenha uma equipe que faça essa limpeza. Isso vai gerar alguma despesa para o município? Obviamente, mas também a partir do momento que você encaminha essa despesa para o proprietário do imóvel e que caso ele faça o pagamento ou não, isso vai incorrer na dívida ativa, é uma receita que virá para o município posteriormente. Desta forma, você irá beneficiar a pessoa que está sendo lesada com o lote vago ao lado e irá, né, cumprir o que determina a lei, fazendo com que o proprietário do imóvel que não fez a limpeza seja penalizado. Inúmeras mensagens chegando pelo WhatsApp também, perguntando sobre o mesmo assunto que é recorrente. A gente já fez essa pergunta praticamente a todos os candidatos e eu farei. Em relação à Copasa, hoje muitos bairros com problemas em relação ao fornecimento de água, problemas também em relação ao esgoto. Qual a sua postura, o que você pensa, o que tem no seu plano de governo em relação a isso? Olha, o problema com a Copasa, ele vai muito além do que simplesmente tratar o esgoto, né, e devolver a água limpa para o rio. A Copasa tem um contrato com Divinópolis e dentro desse contrato rezam algumas questões que lhe dá o direito de trabalhar dentro do que está dentro do contrato. Esse contrato tem que ser aditivado e o não cumprimento do contrato pode sim fazer com que ele seja rescindido. Mas isso não é só referente à Copasa. No nosso governo, caso sejamos eleitos, todos os contratos de concessão com o governo municipal serão revistos, tanto da Transcid, da Transoeste, consórcio Transoeste, da Copasa, o consórcio da coleta de lixo, né, da troca de luminárias, todos os contratos têm que ser revisados e aditivados de conformidade com o que diz a lei. Hoje, para você ter uma ideia, se a Copasa já estivesse tratando o esgoto como deveria ser tratado, né, e a coleta de lixo estivesse sendo feita na forma que deveria ser feita, e sendo tratado o lixo sólido, né, o resíduo sólido, na proporção de pelo menos 70%, 70% do resíduo sólido sendo tratado e 50% do esgoto, já garantiria ao município o repasse do ICMS ecológico. Para uma cidade carente de recursos para investir em todas as áreas, saúde, educação, cultura, mobilidade urbana, qualquer receita que entre para o município é de extrema importância. Mais uma pergunta, final do telefone 5901, em relação à Estrada dos Batistas, que dá acesso ao cemitério Parque da Serra, e a rodovia, que lá virou um lixão, na verdade, uma estrada e um lixão, se você pode tomar alguma providência ou tem alguma providência em relação a isso, e perguntando também sobre os cargos de confiança. Olha, rapidamente, né, com relação à questão da rodovia dos Batistas, é prioridade sim a pavimentação da rodovia dos Batistas. Talvez alguma discussão terá que ser feita com os confrontantes, né, para que se faça o alargamento da via, dando condições de tráfego, e inclusive interligando a Lagoa de Cidil, criando um complexo viário ali que irá desafogar o trânsito. Com relação aos cargos de confiança, iremos fazer uma redução drástica nos cargos de confiança, aproveitando ao máximo os servidores de carreira, porque eu acredito que não é peça publicitária, Cláudio. Qualquer gestor municipal que não fizer o enxugamento da folha, uma redução, inclusive dos números de secretarias, não conseguirá fazer a gestão. E só complementando a questão anterior, com relação à questão da Copasa. A Copasa tem sim que investir no nosso município. As pessoas que moram em bairros mais distantes, que estão sem abastecimento de água, isso não pode acontecer se não quiser fazer os investimentos necessários para suprir as demandas do nosso município, que vá trabalhar em municípios onde está investindo o lucro que está tendo em nossa cidade. Vamos lá, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, a CDL, né, também participa com uma pergunta. Na verdade, é a CID, não é isso? Vamos ouvir então a pergunta. O regime próprio de Previdência Social Municipal, DIVPREV, ainda é deficitário e os indicadores apontam que este quadro ainda prevalecerá por muitos anos. O que pretende propor para uma reforma do sistema? O senhor tem 45 segundos. Olha, é necessário que se crie um teto, não tem outro meio. Hoje, para se ter uma ideia, entre as parcelas vencidas que são pagas pelo Executivo, no que diz respeito às questões patronais, mais os parcelamentos anteriores e juros que incorrem sobre os mesmos, uma vez que está sendo, inclusive, prorrogada, parcelado novamente a dívida que estava vigente, consome cerca de 30% do FPM que é repassado para o município.
Nós temos que criar um teto, criar uma estabilidade dentro da Previdência do município. Caso contrário, a curtíssimo prazo, ela ficará impagável. O cálculo atuarial, para você ter uma ideia, é de R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão que o município teria que aportar para equilibrar as finanças da Diviprev. Muito obrigado, candidato. Candidato Marquinho Clementino, o tempo acabou. Muito obrigado, né, pela participação aqui no Alterosa Alerta, primeira edição.